Obrigado. 1 Pedro, capítulo 4, do verso 7 ao 11. 1 Pedro, capítulo 4, do verso 7 ao número 11. Diz assim o texto sagrado: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar? Senhor Jesus, como é bom ler a Tua palavra com os meus irmãos e irmãs. Como é bom, ó Deus, meditar na Tua palavra, aprendermos junto com a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, que habita em nós, nos faça compreender as verdades aqui lidas, para que saiamos transformados, edificados pelo poder da Tua palavra. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tendo na expectativa da volta de Cristo. Na semana passada, nós meditamos no capítulo 4, do verso 1 ao 6. E vimos que nessa parte do texto, do capítulo 4, 1 Pedro, do 1 ao 6, o apóstolo Pedro afirmou categoricamente que Cristo está pronto para julgar vivos e mortos. Foi o que nós meditamos na semana passada, que Cristo há de vir para julgar vivos e mortos. E fomos exortados, à luz da palavra, a olharmos como éramos antes de conhecer a Cristo, pela descrição que é apontada no capítulo 4, o estilo de vida que devemos abandonar e não ter saudade disso. E agora, do verso 7 ao verso 11, o apóstolo Pedro vai falar da expectativa cristã com a volta de Jesus. E uma pergunta que nós devemos fazer nessa noite é: se eu e você ansiamos, desejamos de verdade pela volta de Cristo nesse mundo? Se você ora por isso, se você vive a sua vida com essa expectativa real de que um dia Cristo há de voltar para julgar vivos e mortos, há de interromper definitivamente com todas as injustiças que o mundo oferece, há de reinar e governar para todo sempre as nossas vidas. Como então viver na expectativa da volta de Cristo? Primeira coisa, cultivando atitudes cristãs condizentes com a nossa fé em Cristo. Como eu posso viver na expectativa da volta de Cristo? Em primeiro lugar, cultivando atitudes cristãs condizentes com nossa fé em Cristo. O verso 7 ao 9 vai demonstrar isso para nós. Olha onde diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende um amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração.
esse texto é fenomenal para nós pensarmos enquanto aqui estivermos. Veja, essa primeira parte aqui do texto, a segunda também, mas essa aqui é muito interessante, vai nos dar uma orientação de como devemos viver na expectativa da volta de Cristo de maneira correta, de maneira equilibrada. É possível que muitos vivam na expectativa da volta de Cristo com uma falta de equilíbrio no seu viver diário. Mas ao ler esses versos aqui, observamos que a orientação do apóstolo Pedro para os cristãos que estavam em contexto de perseguição, é sempre bom lembrar isso para nós aqui. Ele dá orientações práticas, reais, concretas, equilibradas de como um cristão, numa sociedade marcada pelo pecado, pelas adversidades, pelas injustiças, muitas vezes, como o cristão deve viver nesse mundo até a volta de Cristo com a expectativa correta e equilibrada. Ele fala aqui algumas coisas. Precisamos ser prudentes. É a palavra que aparece aqui, sejam criteriosos e sóbrios. Temos que ter prudência. Outra coisa que ele fala aqui, oração. Precisamos orar. Outra coisa, devemos ter amor sincero. E a quarta coisa que aparece nesse verso, hospitalidade. Vamos destrinchar um pouquinho cada uma delas rapidamente. Para que eu viva de maneira correta na expectativa da volta de Cristo, eu preciso cultivar, veja, atitudes cristãs que sejam condizentes com aquilo que eu creio a respeito de Jesus. A grande característica do homem ou da mulher prudente é que ele vê as coisas em sua devida proporção. Essa é a ideia da prudência aqui. Ele consegue distinguir, diferenciar aquilo que é importante daquilo que não é tão importante assim. É a pessoa prudente, é a pessoa sóbria, é a pessoa equilibrada. Ele não é levado ou não é levada pelo entusiasmo, fora do tom, acima da média, sabe? Para quem é cristão, buscar e ter o equilíbrio para a volta de Cristo é fundamental, meus irmãos. Por quê? Em tempos de crise, em tempos de adversidade, sempre surgiram e sempre irá surgir e se levantar os chamados profetas do Apocalipse. Em que sentido? Pessoas marcando a volta de Jesus, pessoas dizendo quando acontece uma tragédia no mundo, olha, está vendo, Jesus está voltando agora. E isso, ao invés de muitas vezes trazer conforto, esperança, uma expectativa realística a respeito da volta de Cristo, gera medo, gera pavor, gera perturbação na vida da igreja, na cabeça dos cristãos. E não é o que o apóstolo Pedro, ao escrever essa carta e dar essa orientação a respeito da expectativa correta que devemos ter da volta de Jesus, está dizendo para aqueles crentes. Ele diz que devemos ser prudentes, criteriosos, sóbrios. Uma pessoa que não é sóbria, ela está fora de si, descontrolada, sem noção da realidade, se preocupa demais com coisas que não deveria se preocupar. A pessoa prudente, ele não é levado do entusiasmo fora do tom e nem ao fanatismo desequilibrado. Um cristão, ele é sóbrio, precisa ser prudente, até mesmo com a volta de Cristo. Como assim? Ficar marcando, tentando adivinhar, entre aspas, quando Jesus vai voltar, não é saudável e muito menos bíblico. Ao longo da história cristã, várias pessoas tentaram adivinhar a volta de Jesus. Marcaram data. Jesus vai voltar tal dia, em tal ano, sob tal circunstância. E estou esperando até hoje. Por quê? Jesus disse que não ia falar. É um evento, irmãos, que a Bíblia diz que todo o olho verá. Quando Jesus voltar, todo mundo vai saber, irmão. Não vai ser escondido, não vai ser secreto.
As Escrituras apontam que a volta de Jesus será um evento único, marcante na história da humanidade. Todo o olho verá. Todo mundo vai ver Jesus descendo nas nuvens, irmãos. O mundo inteiro vai ver isso. Não vai ser algo escondido. É algo visível. Todo mundo vai ver isso. Então não adianta ficar marcando data, tentando adivinhar quando isso vai acontecer, ficar com a cada tragédia que acontece no mundo, a cada situação difícil. Lembra quando aconteceu o tsunami, há quase 15 anos atrás? Todo mundo achou que agora mesmo, porque quando aconteceu as Torres Gêmeas, em 2001, olha só, isso passaram 20 anos, irmãos. Não, isso aí com certeza pessoas pegaram o texto bíblico lá de Ezequiel, tá vendo? As duas torres são essas aqui, e vai acontecer agora, eles vêm. Nada, irmãos. Não compete a nós sabermos o dia nem a hora. Jesus disse isso. A expectativa que nós devemos ter é, conforme o apóstolo Pedro descreve aqui, termos prudência. Só que o pavor e o pânico que é gerado, tanto aqui na história da igreja, leva muitas pessoas a cometerem atos impensados. Por quê? Acontece uma situação trágica no mundo, as pessoas, não, agora é a volta de Jesus, só pode ser isso. As pessoas fazem conexões, malabarismos dos mais estranhos com os textos bíblicos para fundamentarem suas ideias, e isso gera pavor, medo, até mesmo morte na vida de muitas pessoas. Existem histórias reais de pessoas que tiraram a própria vida por causa de pensarem que Jesus viria naquela data que foi marcada. Olha só, isso é muito sério. Falta de prudência, falta de sobriedade, falta de equilíbrio, do qual nós precisamos ter. Em tempos de sofrimento, sempre surgem e surgirão falsos profetas do caos, que não apacentarão as ovelhas. Pelo contrário, vão levar o pessoal ao desespero, ao medo. Mas a mensagem do Evangelho a respeito da volta de Cristo, irmãos, para o crente, é uma mensagem de esperança, de fé. Teremos um encontro redentor com o nosso Salvador, irmãos. A Bíblia diz que nós, naquele grande dia, veremos Jesus como Ele é. Não é para ninguém estar com medo, apavorado. É para ficar feliz, porque nós vamos estar nas bodas do Cordeiro por resto das nossas vidas, irmãos. A mensagem cristã é uma mensagem de esperança. Não é de pavor, de medo. Ela é de pavor, de medo para aqueles que se perdem, para aqueles que não ouvem a mensagem do Evangelho. Mas para aqueles que creem, é de alegria, é de regozijo, é de satisfação, é de prazer, é de ânimo, é de vigor. O intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo é o tempo do fim. É uma expressão que aparece nas Escrituras. Quando Jesus veio na sua primeira vinda, no Evangelho de Marcos, ele disse: o fim está próximo. O que significa isso? Para nós, assim entendemos que o tempo do fim teve o seu início, não com calma, isso é estranho, né? O tempo do fim teve o seu início com a primeira vinda de Jesus. A primeira vinda de Jesus, ali, quando ele disse, o fim está próximo, começou-se a contar para o final dos tempos. Se passaram 2000 anos. Quanto mais tempo vai acontecer, pastor? Não sei, não, a Bíblia não fala. Mas entendemos que a primeira vinda de Jesus foi um marco importantíssimo na história da humanidade. Foi um tempo diferencial, onde a primeira vida dele marcou uma nova era, uma nova etapa. Onde agora já estamos nos últimos dias, já há 2000 anos.
e aguardamos a volta do nosso Redentor. 1 Coríntios 10, 11 diz assim: essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Qual é o contexto de 1 Coríntios 10 aqui? Ele está relembrando o apóstolo Paulo do povo no deserto. Paulo está recontando a história do povo, no capítulo 10 de 1 Coríntios, e está dizendo essas coisas. Que coisas? A peregrinação deles, a correção do Senhor no deserto, a punição daqueles que ficaram no deserto, como exemplos, a serem escritas como advertência para quem? Para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. O tempo do fim tem sua inauguração, como eu disse, na primeira vinda de Cristo. Já estamos caminhando, irmãos, para o fim da história da salvação, da qual nós ansiamos. O último ato de Jesus está por vir, que é a sua segunda vinda, que vai se concretizar no seu retorno glorioso entre as nuvens. O apóstolo Paulo escreve isso na primeira carta aos Tessalonicenses, na segunda também, na primeira carta aos Coríntios. Essa é a esperança da igreja. Essa é a base da nossa fé. Então precisamos ter prudência como um exemplo de cultivar atitudes cristãs que sejam condizentes com a nossa fé. Avançando, Pedro, o apóstolo Pedro, vai corrigir aqui, chamar a atenção dos seus leitores sobre a prioridade do amor na vida da igreja. Jesus disse que o amor um pelo outro é o seu novo mandamento. É um sinal de que o mundo saberia que nós somos os seus seguidores. João, capítulo 13, verso 34, 35, diz isso. Veja, nós precisamos cultivar a prudência, nós precisamos cultivar a oração. Uma vida de oração até a volta de Cristo. Orando por aqueles que não conhecem a Cristo, para que eles se arrependam e tenham encontro com Ele. Orando pela nossa vida espiritual, para que a gente cresça na fé, amadureça e possamos consolar aqueles que precisam ser consolados. Aqueles que padecem, aqueles que sofrem. Precisamos orar por isso. Precisamos também, aqui no verso 8, ter amor intenso uns pelos outros. Isso aqui é sensacional, irmãos. A oração do apóstolo Pedro aqui, enquanto nós aguardamos na expectativa da volta de Cristo, devemos amar uns aos outros intensamente. O relacionamento como cristãos, como igreja, precisa ser vivenciado até a volta de Jesus, para que o mundo veja que nós, de fato, amamos a Cristo e somos seus seguidores, seus discípulos e discípulas. Se o mundo não olhar e ver em nós o amor que pregamos por meio dos nossos relacionamentos, como irmãos e mães, fica difícil dar crédito à nossa mensagem. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios dizendo que poderia ter todos os dons espirituais,